O telescópio espacial James Webb, ao ampliar nossa capacidade de observação do cosmos, nos confronta com questões que ultrapassam os limites da física tradicional e atingem o cerne da filosofia, da epistemologia e da própria psicologia humana. A descoberta de galáxias completamente formadas apenas 15 milhões de anos. Após o suposto início do universo, abala profundamente a coerência do modelo inflacionário e coloca em xeque a linearidade da cronologia cósmica. Nessa perspectiva, passado, presente e futuro não seriam categorias ontológicas, mas convenções cognitivas utilizadas para organizar a experiência. Essa desconstrução da temporalidade coloca em evidência o papel da consciência humana na construção do saber cosmológico. Ao removerem a singularidade como ponto de origem, essas propostas indicam que o cosmos pode não ter começo nem fim, mas apenas transformações periódicas em um ciclo eterno. Tal concepção abala as categorias fundamentais da física moderna e exige uma reformulação das noções de causalidade, continuidade e identidade. A cosmologia torna-se, assim, um campo ontológico, no qual não se trata mais de descrever o universo com precisão matemática, mas de compreender as condições pelas quais o real se manifesta como fenômeno observável. Nesse contexto, torna-se essencial integrar a física teórica com abordagens filosóficas e antropológicas, pois a realidade observada não pode ser dissociada do observador. Todo dado é uma construção, toda teoria uma narrativa. A estrutura linear do tempo, que fundamenta a noção de causalidade e a narrativa científica do universo, pode refletir mais uma necessidade psíquica de ordenação do que uma propriedade intrínseca da realidade. Por isso, aproveita para clicar no botão de curtir, se inscreva no canal e ative as notificações. Ele exige uma revisão dos próprios fundamentos do saber científico, incluindo a reavaliação da objetividade. A ciência moderna, ao longo do século XX, tentou preservar a ideia de que as teorias representam a realidade tal como ela é. Porém, a física quântica e as observações do James Webb indicam que o ato de observar altera o fenômeno observado, tornando impossível qualquer pretensão de neutralidade. A imagem produzida pelo telescópio não é uma fotografia do universo tal como ele é, mas uma representação mediada por algoritmos, filtros espectrais e modelos teóricos. O que vemos é uma interpretação, não o real em si. Isso garante que você não perca os próximos episódios dessa jornada de reflexão crítica e transformação conceitual. Carl Gustav Jung, ao postular o inconsciente coletivo como repositório de arquétipos universais, apontava para a presença de padrões simbólicos profundamente enraizados na psique humana, que moldam nossa forma de compreender o mundo. O impulso por um momento inaugural, por uma origem absoluta, pode ser um reflexo desse arquétipo de Gênese, mais do que uma exigência empírica. Se tais estruturas já existiam em um tempo tão primordial, ou a teoria está equivocada, ou há uma falha sistêmica nos instrumentos conceituais que utilizamos para interpretar os dados. A detecção de compostos químicos como o sulfeto de dimetila, associado à atividade biológica em exoplanetas, desloca o debate sobre vida extraterrestre do campo da ficção para o da possibilidade concreta. Ainda que não constitua uma prova definitiva de vida, a presença dessa substância, combinada com metano e dióxido de carbono, sugere a existência de processos químicos compatíveis com a biogênese. Isso exige uma reavaliação dos critérios utilizados pela astrobiologia e, sobretudo, uma superação do antropocentrismo epistemológico. A vida pode manifestar-se em configurações radicalmente distintas da terrestre, exigindo modelos conceituais capazes de abarcar essa diversidade. Esse impasse sugere que o tempo, tal como concebido pela física clássica e relativística,
pode não ser uma entidade objetiva, mas sim uma projeção da cognição humana, uma ferramenta mental desenvolvida para dar sentido à sucessão dos eventos percebidos. Essa hipótese encontra respaldo em certas abordagens da mecânica quântica e da gravidade quântica em loop, nas quais o tempo emerge como uma variável derivada de estados mais fundamentais. As evidências empíricas produzidas pelo James Webb, no entanto, não se limitam à desconstrução da cronologia. Além disso, teorias como a do universo cíclico ou do universo como interior de um buraco negro deslocam ainda mais a discussão. Se você chegou até aqui, está claro que não está apenas interessado em informações, mas em entender profundamente os limites e as possibilidades do nosso conhecimento. O colapso do paradigma do Big Bang, evidenciado pela identificação de estruturas cósmicas anômalas, não pode ser contornado com ajustes pontuais. Esse reconhecimento obriga a ciência a se reaproximar da filosofia, da arte e da religião, não como equivalentes metodológicos, mas como formas de dar sentido ao mundo. A realidade cósmica, nesse sentido, é sempre uma construção situada, resultado de um diálogo entre o observador e o observado. A busca por vida extraterrestre, por sua vez, implica uma redefinição do que chamamos de vida. As definições tradicionais baseadas em organização celular, metabolismo e replicação são derivadas da biologia terrestre e podem ser inadequadas para formas de vida em ambientes radicalmente distintos. Nesse sentido, as observações do James Webb não são apenas dados surpreendentes, mas sintomas de uma crise epistemológica. O saber não pode mais ser fragmentado em disciplinas isoladas. A crise do tempo, a relativização da causalidade e a emergência da consciência como componente do real exigem uma nova forma de racionalidade, integradora, relacional e simbólica. A cosmologia, ao perder seu chão ontológico, arrasta consigo o imaginário social que dependia da linearidade histórica e do progresso cumulativo. É necessário um novo humanismo cósmico que reconheça a interdependência entre todas as formas de existência e proponha uma ética baseada na coabitação do mistério. O cosmos não é um território a ser conquistado, mas um campo relacional onde cada ser, cada planeta e cada forma de vida é uma expressão singular de uma totalidade em movimento. Essa ética cósmica exige práticas concretas, uma educação integradora, uma ciência aberta, uma filosofia crítica e uma espiritualidade não dogmática. O futuro da cosmologia depende da nossa capacidade de pensar juntos, sentir juntos e agir juntos diante do desconhecido. A dissolução do tempo como estrutura objetiva do universo afeta diretamente as narrativas identitárias, os projetos políticos, os sistemas educacionais e os dispositivos culturais que organizam a vida coletiva. A psique moderna, moldada por narrativas de origem, desenvolvimento e finalidade, encontra-se sem chão. A ausência de um início absoluto, de um tempo linear e de um destino final exige uma nova organização simbólica da experiência. A ciência do futuro não será feita apenas com dados e equações, mas também com mitos, imagens, metáforas e intuições, não para substituir o rigor lógico, mas para complementá-lo com a densidade simbólica necessária para habitar um cosmos onde tudo é relação. O universo não é mais concebido como um objeto fixo, mas como um campo de probabilidades, relações e interpretações. Não se trata de abandonar o modelo científico, mas de reconhecer seus limites e integrá-lo a um campo mais amplo de significação. A cosmologia, nesse contexto, torna-se o palco onde se desenrola a maior revolução ontológica desde o Iluminismo. A realidade deixa de ser algo dado, objetivo e independente, e passa a ser um processo de coemergência entre o sujeito e o mundo.
Cada observação cosmológica é simultaneamente uma observação antropológica. Cada galáxia revelada pelo James Webb é uma pergunta sobre quem somos, de onde viemos e como interpretamos o abismo em que estamos mergulhados. Isso nos obriga a abandonar a ideia de ciência como descrição da realidade e adotá-la como uma prática hermenêutica, na qual toda observação é situada, todo modelo é uma metáfora e toda teoria é uma construção provisória. O real se torna um horizonte inatingível, que apenas podemos aproximar com humildade e abertura. A confirmação de bioassinaturas em planetas como K2-18 bytes exigirá uma reformulação não apenas da biologia, mas da própria noção de ser vivo. A centralidade histórica do ser humano como única manifestação de racionalidade e consciência será dissolvida, abrindo espaço para um novo tipo de ética cósmica, no qual a vida é vista como expressão recorrente do universo, não como exceção. A desconstrução da temporalidade também tem implicações psicológicas. A construção do eu está intimamente ligada à existência de um passado que se lembra, de um presente que se vive e de um futuro que se antecipa. Se o tempo for apenas uma convenção, então o eu também é. A identidade pessoal seria uma narrativa funcional, não uma substância ontológica. Jung já havia sugerido que a desconexão entre ego e self gera sofrimento psíquico. Em um universo sem tempo, a reconexão simbólica com o self poderia libertar o sujeito das amarras do passado e da ansiedade, com o futuro abrindo espaço para uma existência vivida no fluxo do presente, onde o sentido emerge da experiência e não da cronologia. A observação do cosmos, nesse novo horizonte, torna-se um espelho da psique. As estruturas que vemos lá fora refletem as estruturas internas com as quais interpretamos a realidade. As lentes do James Webb, ao revelar o abismo da complexidade cósmica, revelam simultaneamente a complexidade da mente humana. Cada nova descoberta nos confronta com o limite do saber, obrigando-nos a reavaliar não apenas nossas teorias, mas também nossas crenças mais profundas sobre o lugar do ser humano no universo. A ciência, antes vista como um acúmulo de verdades progressivas, é, na verdade, um processo dialético de rupturas, reconstruções e recomeços. Thomas Kuhn já havia mostrado que os paradigmas científicos colapsam quando acumulam anomalias demais. Essa abertura exige uma ciência transdisciplinar, capaz de dialogar com a filosofia, com a psicologia profunda e com a antropologia simbólica. Esse novo horizonte não elimina a ciência, mas a reinventa. A continuidade desse pensamento exige ainda examinar como a dissolução do paradigma científico vigente afeta não apenas o campo da física, mas as bases simbólicas da civilização contemporânea. A resposta a esse desafio não pode ser a negação da ciência, mas sua transformação radical, a cosmologia contemporânea, ao se deparar com anomalias estruturais que desafiam suas premissas fundamentais, não enfrenta apenas uma crise de interpretação, mas uma ruptura epistêmica com potencial de reformulação civilizacional. A narrativa científica moderna, construída sobre os alicerces da racionalidade iluminista, da matematização do mundo e da separação entre sujeito e objeto, começa a revelar sua insuficiência diante da complexidade do cosmos e das implicações decorrentes das novas observações astronômicas. A dissolução do tempo como dimensão objetiva e o colapso do modelo do Big Bang não implicam apenas a necessidade de atualização técnica dos modelos teóricos, mas a reconstrução do próprio estatuto do conhecimento. A questão sobre o que é o universo torna-se inseparável da questão sobre como sabemos o que sabemos. Essa reconfiguração passa pela crítica à hiperespecialização científica, à fragmentação disciplinar
e a hierarquização do saber. O conhecimento, para ser compatível com a complexidade do universo, precisa ser transversal, plural e aberto ao diálogo entre diferentes regimes epistêmicos. A filosofia da ciência contemporânea, ao incorporar os aportes da epistemologia da complexidade, da hermenêutica crítica e da ontologia relacional, oferece os instrumentos teóricos para essa transição. Não se trata de dissolver a ciência em relativismo, mas de reconceber a objetividade como resultado de um processo de validação coletiva, ético e situado. A verdade científica deixa de ser uma correspondência passiva com um real externo e passa a ser uma coerência ativa entre teoria, prática e mundo. A ontologia se torna epistemologia e a epistemologia se torna política. Isso porque toda teoria do real carrega consigo uma teoria do sujeito, e toda forma de conhecimento implica um regime de verdade, uma ética do saber e uma cosmologia implícita. A ciência moderna, ao construir o tempo como linear, homogêneo e irreversível, não apenas descreveu o universo, mas modelou as formas de vida, os sistemas educacionais, as estruturas econômicas e os dispositivos institucionais que organizam a experiência social. A dissolução do tempo, portanto, é também a dissolução do modo de vida fundado sobre ele. Nesse novo cenário, o dado empírico perde seu caráter de evidência isolada e torna-se evento interpretativo, resultado de uma rede complexa de mediações tecnológicas, algoritmos, pressupostos teóricos e atos perceptivos. A observação não é mais uma atividade passiva de coleta de informações, mas um processo ativo de co-construção da realidade observada. Essa mudança exige que se abandone o ideal clássico de objetividade e se adote uma racionalidade relacional, na qual o conhecimento é compreendido como prática situada, historicamente condicionada e culturalmente enraizada. A crise do tempo, nesse sentido, funciona como um ponto de inflexão que convoca a ciência a superar sua herança positivista e a dialogar com outras formas de saber. A cosmologia, em particular, precisa incorporar instrumentos conceituais da filosofia da mente, da fenomenologia, da antropologia simbólica e da psicologia profunda para enfrentar as novas exigências, que emergem do colapso dos modelos tradicionais. A realidade, tal como se apresenta à ciência, não é um substrato estável a ser descrito, mas um campo de possibilidades que se atualiza na interação entre o observador e os processos observados. Essa concepção rompe com o paradigma representacional e inaugura uma abordagem performativa do saber, em que o conhecimento é ato, criação e relação. Nesse novo horizonte, a distinção entre física e metafísica perde sentido. A nova cosmologia, ao recusar a linearidade, a causalidade estrita e a centralidade da consciência racional como forma privilegiada de acesso ao real, propõe uma reconfiguração da civilização. Essa perspectiva exige também uma transformação da linguagem científica. Os modelos teóricos são elaborados em linguagens que não são neutras. A própria ideia de Big Bang, por exemplo, carrega em sua formulação uma metáfora explosiva que evoca origem, ruptura e nascimento. O universo observado pelo James Webb não é um espaço de coisas, mas um campo de relações. Cada partícula, cada estrela, cada galáxia é uma expressão singular de uma dinâmica coletiva de interação. A escola não pode mais ser um lugar de reprodução de conteúdos estanques, mas deve se tornar um laboratório de experimentação de mundos. O currículo precisa integrar ciência, filosofia, arte e ética como formas complementares de acesso ao real. Os estudantes devem ser formados não apenas como técnicos, mas como pensadores críticos, criadores simbólicos e agentes éticos de transformação. A ciência, para ser instrumento de liberdade,
deve estar articulada à formação da consciência, da sensibilidade e da imaginação. O conhecimento, nesse novo contexto, é uma prática integral, que envolve corpo, mente e espírito. A cosmologia se torna, assim, uma pedagogia do infinito, um convite à escuta do mistério e à construção de sentidos partilhados. Essa visão relacional do cosmos exige um reposicionamento do ser humano. De agente dominador e conhecedor, passamos a ser participantes de uma rede de coemergência. A consciência humana, nesse novo cenário, não é o ápice da evolução cósmica, mas uma das muitas formas pelas quais o universo se torna consciente de si. Essa concepção impõe uma reconfiguração da ética. O cuidado com a Terra, com as outras espécies e com as futuras gerações não é mais uma escolha moral opcional, mas uma exigência ontológica de um universo que se reconhece em suas múltiplas expressões de vida. Essas imagens, ao se cristalizarem no discurso científico, influenciam as formas de imaginar e pensar o universo. A superação do modelo do Big Bang requer, portanto, não apenas uma nova teoria, mas uma nova gramática cosmológica, capaz de articular conceitos como emergência, coevolução, indeterminação e multiplicidade. A física, nesse novo campo, torna-se uma linguagem simbólica, entre outras, dotada de rigor, mas também de limites. Sua potência explicativa depende de sua articulação com outras linguagens, como a filosófica, a poética, a artística e a espiritual, que oferecem outras formas de acessar e simbolizar o real. Essa convergência de saberes é o que configura a possibilidade de um novo paradigma civilizacional. A cosmologia, nesse sentido, torna-se um campo político. A forma como concebemos o universo molda as políticas públicas, os sistemas de valor e os projetos de futuro. Uma cosmologia baseada na linearidade, na escassez e na competição reforça modelos de sociedade excludentes, hierárquicos e predatórios. Uma cosmologia relacional, por outro lado, sustenta uma política do comum, do cuidado e da interdependência. O colapso do tempo como estrutura objetiva abre a possibilidade de uma temporalidade múltipla, qualitativa e situada. Essa pluralidade temporal permite pensar novas formas de organização social, novas pedagogias e novos modos de experienciar o presente. O futuro nesse novo horizonte não é uma projeção linear de tendências passadas, mas um campo de bifurcações, emergências e potencialidades. Essa reinvenção do futuro depende de uma reformulação radical da educação. Se você está acompanhando até aqui, já percebeu que essas reflexões não se limitam a um interesse teórico. Elas têm impacto direto sobre como vivemos, educamos e convivemos. O ser humano precisa ser reconcebido não como centro do universo, mas como nó de uma rede infinita de relações. Essa mudança exige a crítica ao narcisismo epistemológico que marca a história da ciência moderna. A pretensão de conhecer o universo a partir de um ponto de vista neutro, objetivo e universal é uma construção histórica e não uma condição natural do conhecimento. A ciência, ao reconhecer seus limites, não se enfraquece, mas se fortalece como prática reflexiva e ética. Essa ciência da complexidade, da relação e da incerteza é a única capaz de enfrentar os desafios do século XXI. Mudanças climáticas, crises sanitárias, desigualdades estruturais e colapsos ecológicos não podem ser enfrentados com a lógica da separação, mas com a lógica da interdependência. Por isso, aproveita e deixa um comentário compartilhando sua visão sobre o que mais te impactou. Vamos construir esse debate juntos. Ela nos obriga a pensar a totalidade, a questionar os fundamentos e a imaginar alternativas. O ser não é substância, mas processo. O real não é dado, mas construído. O tempo não é linear, mas múltiplo. O universo não é objeto,
mas interlocutor. A ciência, nesse novo paradigma, não é técnica de domínio, mas linguagem de escuta. O conhecimento, longe de ser espelho do real, é coemergência com ele. E a verdade, finalmente, não é uma propriedade estática de proposições, mas um modo de habitar o mundo com abertura, lucidez e responsabilidade. É essa ciência transdisciplinar, ética e simbólica que pode responder à Terra. Nesse contexto, é mais do que um planeta habitável. É um símbolo da possibilidade de vida consciente no universo. Preservar a Terra é preservar uma forma singular de autoexpressão do cosmos. Esse reconhecimento exige políticas públicas sustentáveis, culturas do cuidado e economias regenerativas. O progresso deixa de ser medido pela acumulação de recursos e passa a ser medido pela ampliação da consciência, da cooperação e da dignidade de todos os seres. Essa mudança de paradigma exige uma nova espiritualidade, não vinculada a dogmas ou religiões específicas, mas fundamentada na experiência do mistério, na escuta do real e na reverência à vida em todas as suas formas. A reformulação da cosmologia implica também uma nova antropologia. A cosmologia torna-se, assim, uma chave para a reinvenção civilizacional. A cosmologia da relação, ao substituir a cosmologia da separação, nos conduz a uma nova metafísica, a análise das implicações filosóficas e epistemológicas das observações feitas pelo telescópio. James Webb conduz a uma conclusão inevitável: a cosmologia atual, ao ser confrontada com dados que contradizem frontalmente os modelos estabelecidos, encontra-se diante da necessidade de uma transformação paradigmática tão profunda quanto aquelas que marcaram os grandes momentos de ruptura na história do pensamento científico. Isso obriga uma crítica não apenas aos modelos específicos da física, mas aos critérios de verdade, aos modos de validação e às práticas discursivas que sustentam a cosmologia como campo de saber. Ao desafiar o tempo como entidade objetiva, o telescópio escancara as premissas metafísicas da ciência moderna. Isso não significa abandonar o rigor, mas expandi-lo. Significa aceitar que a objetividade não é um ponto de vista neutro, mas uma construção ética e política. O divórcio entre esses campos, promovido no século XIX em nome da especialização, mostrou-se insustentável diante da complexidade do real. A filosofia da ciência, ao problematizar os fundamentos do saber, torna-se agora imprescindível para a cosmologia. Não se trata de relativizar o conhecimento científico, mas de contextualizá-lo, historicizá-lo e ampliá-lo. O telescópio James Webb não mostra apenas o universo distante. Ele nos mostra o abismo entre o que sabemos e o que ainda ignoramos, entre o que somos e o que podemos nos tornar. Ele revela não verdades definitivas, mas perguntas urgentes. E é por meio dessas perguntas que construímos um novo pacto civilizacional, baseado na humildade, na curiosidade e na responsabilidade. As questões sobre a natureza do tempo, do espaço, da causalidade e da realidade não podem mais ser respondidas apenas com equações. Vamos juntos expandir esse campo de reflexão coletiva. Elas exigem rigor conceitual, clareza argumentativa e abertura à crítica. O retorno da metafísica à cosmologia não é um retrocesso, mas um avanço. Metafísica, nesse caso, não como sistema de crenças, mas como reflexão racional sobre os pressupostos últimos do real. O universo, ao mostrar-se mais antigo do que sua origem calculada, ao conter estruturas impossíveis e ao produzir bioassinaturas em mundos distantes, exige de nós mais do que dados, exige pensamento. Significa entender que todo saber é situado, que toda linguagem é criadora e que todo modelo é uma metáfora operacional. As cosmologias indígenas, por exemplo,
operam com concepções de tempo, espaço e vida radicalmente distintas das categorias ocidentais. Em vez de ver essas cosmologias como mitos pré-científicos, devemos reconhecê-las como epistemologias alternativas, dotadas de coerência interna, observação empírica e profundidade simbólica. A inclusão dessas formas de saber no debate cosmológico amplia o campo das possibilidades interpretativas e contribui para a construção de uma ciência mais justa, mais rica e mais conectada com a diversidade humana. O cosmos não pertence a uma única linguagem, a uma única cultura ou a uma única racionalidade. Ele é um campo de partilha, de escuta e de diálogo. A cosmologia do futuro será necessariamente intercultural, interepistêmica e intersubjetiva. O Big Bang, por exemplo, ao ser questionado, leva consigo não apenas uma teoria física, mas toda uma ontologia baseada em início, expansão, entropia e linearidade. O que emerge em seu lugar não é necessariamente uma nova teoria definitiva, mas uma pluralidade de modelos que refletem diferentes modos de apreender o real. Modelos cíclicos, fractais, emergentes ou relacionais não apenas competem entre si, mas indicam que o próprio conceito de verdade científica precisa ser reformulado como coerência processual entre teoria, observação e experiência vivida. A temporalidade linear, progressiva e irreversível, sobre a qual se edificou a história do conhecimento científico, passa a ser apenas uma entre outras formas possíveis de organizar a experiência. A pluralização da temporalidade impõe uma mudança de regime epistemológico, que implica reconhecer que aquilo que consideramos dados empíricos é inseparável dos instrumentos, modelos e intencionalidades que os tornam visíveis, mensuráveis e significativos. Mas, diferentemente das revoluções científicas anteriores, que substituíam um sistema explicativo por outro de maior alcance ou precisão. O que se exige agora é um reposicionamento da própria estrutura do saber. Se o tempo é uma construção, então o sentido da vida, da identidade e do conhecimento também o é. O sujeito moderno, fundado na continuidade biográfica, no projeto de futuro e na memória do passado, dissolve-se como entidade ontológica e reaparece como performance narrativa. A consciência deixa de ser um ponto fixo de observação para se tornar um processo em fluxo, uma abertura ao real, uma interface simbólica entre o finito e o infinito. Nesse novo contexto, a cosmologia não descreve o universo, mas o constitui como horizonte de sentido. Toda imagem do cosmos é simultaneamente uma imagem da humanidade, um espelho do que somos, do que tememos e do que desejamos. O universo, ao deixar de ser um cenário objetivo, torna-se um campo de projeções, expectativas e investigações ontológicas. A questão não é apenas o que sabemos sobre o universo, mas como por que e a partir de que pressupostos construímos esse saber. As imagens de galáxias maduras, em tempos cosmológicos supostamente impossíveis de abrigá-las, revelam não apenas uma falha de cálculo, mas uma falência na capacidade do paradigma atual de absorver e reorganizar o inesperado. Esse colapso não decorre de uma limitação instrumental. Pelo contrário, é justamente o avanço tecnológico representado pelo James Webb que produziu dados cuja inteligibilidade escapa às ferramentas conceituais existentes. Essa virada epistemológica tem implicações diretas na maneira como concebemos a existência. Esse deslocamento de perspectiva exige uma ciência que se compreenda como prática simbólica e poética. Essa coerência exige um novo compromisso entre ciência e filosofia. Esse pensamento, por sua vez, precisa ser plural. Esse futuro começa agora, na reformulação dos currículos escolares, na democratização do acesso ao saber, na valorização das cosmologias não hegemônicas
e na formação de uma nova geração de pensadores. Se você acredita que é essencial ampliar esse debate e construir novos horizontes de pensamento, então compartilhe este vídeo agora mesmo com quem você acha que também está buscando respostas mais profundas. A continuidade das reflexões propostas até aqui exige uma abordagem ainda mais sistemática sobre os fundamentos da racionalidade científica e as estruturas epistemológicas que sustentam a cosmologia moderna. A evidência de galáxias completamente formadas em períodos temporais, supostamente incompatíveis com a cronologia inflacionária, representa, antes de tudo, uma fissura na autocompreensão da ciência enquanto produtora de verdades cumulativas e progressivamente refinadas. A teoria do Big Bang, consolidada a partir de meados do século XX, operou como matriz interpretativa hegemônica, organizando não apenas o discurso físico, mas também o imaginário coletivo sobre a origem e a estrutura do universo. O modelo se impôs com base em confirmações indiretas, como a radiação cósmica de fundo, o desvio para o vermelho das galáxias e a abundância de elementos leves. A psicologia, a antropologia e a filosofia da linguagem demonstram que diferentes culturas organizam a experiência em temporalidades múltiplas, algumas cíclicas, outras reversíveis, outras ainda fundadas na simultaneidade ou na coexistência de planos. A ciência moderna, ao adotar a temporalidade linear como fundamento, impôs uma forma específica de subjetividade, fundada na sucessão, na previsão e no controle. A dissolução dessa temporalidade implica, portanto, uma desestruturação não apenas da física, mas da própria constituição do sujeito moderno. Sem passado fixo e futuro garantido, o presente torna-se o único território possível de sentido. Essa presentificação da experiência exige uma nova ética, baseada não na projeção ou na antecipação, mas na escuta e na presença. Todos eles interpretados à luz de pressupostos, que, embora considerados consensuais, não estão isentos de contestação conceitual, a experiência estética, o pensamento simbólico, a sabedoria ancestral e a escuta espiritual passam a ser elementos indispensáveis para a construção de uma compreensão mais ampla do cosmos. Isso não significa renunciar ao método científico, mas reconhecer que ele é apenas uma entre várias formas de organizar o mundo. O telescópio James Webb, ao revelar galáxias mais antigas do que o próprio universo, nos obriga a ouvir também as vozes que sempre disseram que o tempo não é linear, que a vida não tem início absoluto e que o real não cabe em fórmulas. Essas vozes, muitas vezes ignoradas por sua incompatibilidade com o modelo dominante, hoje se revelam como parceiras indispensáveis na reconstrução do saber. As recentes observações do telescópio James Webb desmontam esse consenso ao revelar não apenas inconsistências empíricas, mas uma inadequação conceitual mais profunda. Não se trata de um erro nos parâmetros da inflação, de uma falha pontual nos modelos de formação estelar, ou de uma limitação técnica nas medições. Trata-se de um abalo ontológico, um colapso do regime de inteligibilidade, que sustentava a própria possibilidade de descrever o universo como um sistema ordenado e progressivamente compreensível. Ao registrar estruturas que não deveriam existir no tempo previsto, o telescópio produz uma crise não apenas do modelo físico, mas da linguagem e da lógica que o tornam possível. Isso impõe uma ruptura com a noção de que o universo é governado por leis estáveis e inteligíveis, acessíveis por observações cada vez mais precisas e por modelos cada vez mais sofisticados. A partir desse ponto, a cosmologia precisa abandonar a ideia de que a realidade pode ser plenamente descrita em termos de variáveis mensuráveis e relações causais lineares. O cosmos revela-se
não como um objeto de conhecimento, mas como uma multiplicidade de processos em interação, cujas regularidades são locais, emergentes e historicamente condicionadas. O conhecimento deixa de ser espelho do real e passa a ser prática situada de criação de sentido. Isso implica repensar radicalmente o estatuto da ciência, de uma atividade que pretende descrever um mundo já dado. Ela passa a ser uma forma de intervenção simbólica que configura o real à medida que o interpreta. Essa reconceituação não invalida os modelos físicos, mas os reinscreve em um campo mais amplo de práticas interpretativas, onde o rigor matemático convive com a imaginação filosófica e com a escuta poética do mistério. Nesse contexto, o tempo perde sua condição de eixo absoluto da inteligibilidade e se torna uma construção simbólica, histórica e funcional. A cosmologia, ao se tornar campo de questionamento ontológico, precisa incorporar os saberes que historicamente foram marginalizados pela ciência hegemônica. Essa reconstrução exige também uma crítica radical aos sistemas de validação científica. A produção de conhecimento não pode mais ser avaliada apenas por métricas quantitativas, como número de publicações, impacto de citações ou prestígio institucional. As escolas precisam se tornar espaços de experimentação epistemológica, onde se aprende não apenas conteúdos, mas modos de pensar, de sentir e de existir. A cosmologia deve ser ensinada não como um conjunto de verdades estabelecidas, mas como campo aberto de perguntas e hipóteses. O telescópio James Webb já não é apenas um instrumento científico, mas um catalisador ontológico. Ele nos confronta com a insuficiência de nossos modelos. A cosmologia do futuro não será uma cosmologia do início, mas da relação. Não será uma cosmologia da expansão, mas da escuta. Não será uma cosmologia da certeza, mas da abertura. Essa cosmologia não apenas descreve o universo, mas o Senhor o cria. Ela não apenas responde às perguntas, mas transforma o sentido das perguntas. Ela não apenas explica o real, mas o habita com reverência. E nesse processo, a humanidade se redescobre, não como centro, mas como parte. Não como medida de todas as coisas, mas como expressão de uma totalidade que se manifesta através dela. O cosmos, enfim, nos chama a um novo pacto simbólico, um pacto de humildade, de cuidado e de coabitação. E a ciência, ao escutar esse chamado, reencontra sua vocação mais profunda, ser linguagem da vida em diálogo com o mistério do ser, a fragilidade de nossas certezas e a profundidade de nosso desconhecimento. Ele nos obriga a recomeçar, não do zero, mas de outro lugar. Um lugar onde o conhecimento não é conquista, mas diálogo, onde o saber não é posse, mas relação, onde a verdade não é conclusão, mas processo. O cosmos, nesse novo paradigma, não é um objeto, mas um acontecimento, e nós, seres humanos, somos parte desse acontecimento. Participantes conscientes de uma dança que não começou nem terminará, mas que continua a cada instante, em cada olhar, em cada pergunta. As crianças devem ser estimuladas a imaginar o universo, a questionar o tempo, a desenhar suas cosmologias e a dialogar com outras formas de saber. Isso permitirá uma geração mais preparada para habitar a complexidade, mais aberta ao mistério e mais consciente de sua inserção em uma totalidade que a excede. A educação, nesse sentido, não é apenas uma ferramenta de transmissão, mas uma prática de libertação cognitiva e simbólica. A relevância de uma teoria deve ser medida por sua capacidade de gerar sentido, de articular saberes e de promover transformação existencial e civilizacional. Os centros de pesquisa, as universidades e os organismos de financiamento científico devem abrir espaço para abordagens interdisciplinares, experimentais e críticas. A produção científica precisa ser reorientada por critérios éticos e existenciais,
e não apenas por demandas do mercado, da tecnologia ou da geopolítica. A cosmologia, por sua vez, deve assumir sua condição de disciplina estratégica para o futuro da humanidade, não por suas aplicações práticas, mas por sua capacidade de reorganizar os fundamentos simbólicos da existência. O modo como concebemos o universo determina o modo como nos relacionamos com a vida, com a morte, com o tempo e com o outro. Mudar a cosmologia é mudar tudo. A ciência, para permanecer viva, precisa tornar-se também sabedoria. Precisa abandonar o ideal de neutralidade e assumir sua condição de linguagem, de narrativa e de prática simbólica. Isso exige uma formação científica que inclua filosofia da ciência, epistemologia crítica, ética do conhecimento e história das ideias. É preciso formar não apenas pesquisadores competentes, mas pensadores capazes de lidar com o paradoxo, a ambiguidade e a incerteza como dimensões constitutivas do real. Essa nova formação deve começar desde a educação básica. A transformação civilizacional exigida pela crise cosmológica só será possível se for acompanhada por uma nova política do saber. Esse processo de mudança requer coragem intelectual, disposição ao risco e abertura à transformação. Dessa forma, a etapa conclusiva desta investigação filosófico-cosmológica se debruça sobre a necessidade de redefinir as condições sob as quais a ciência opera enquanto atividade de sentido. As descobertas do telescópio James Webb, ao confrontarem os limites do modelo cosmológico vigente, não apenas abrem novos campos de investigação, mas impõem uma reavaliação crítica da estrutura epistemológica e ontológica do saber científico. A ciência não avança por acréscimos lineares de dados, mas por revoluções no modo de ver, de perguntar e de interpretar. A cosmologia contemporânea encontra-se exatamente nesse ponto de inflexão. Os dados obtidos não cabem mais nas teorias existentes, e as novas teorias não são apenas ajustes formais, mas requerem outro modo de pensar. As universidades, os centros de pesquisa e os órgãos de fomento à ciência devem ser reorientados para favorecer a transdisciplinaridade, a criatividade conceitual e a experimentação epistemológica. As métricas de avaliação devem ser substituídas por critérios qualitativos, que considerem a relevância existencial, a coerência simbólica e a potência transformadora dos projetos. A ciência deve ser liberada da servidão tecnológica e econômica para recuperar sua vocação originária, compreender o mundo para melhor habitá-lo. E essa compreensão não é separável da linguagem. Cada conceito, cada teoria, cada modelo é também uma forma de dizer o mundo, e como tal, carrega implicações ontológicas e éticas. Repensar a cosmologia implica, portanto, repensar as linguagens que usamos para nomear o real. Esse outro modo exige uma racionalidade não dominadora, mas integradora. O modo como falamos do universo determina o que podemos ver, imaginar e realizar. Por isso, é necessário criar novas metáforas, novas imagens, novas narrativas que estejam à altura da complexidade que agora se revela. A metáfora do Big Bang, com sua carga explosiva e seu imaginário de origem, deve dar lugar a imagens mais sutis, mais fluidas, mais relacionais. O universo pode ser pensado como uma teia, uma dança, uma respiração, um entrelaçamento de fluxos. Essas imagens não substituem as equações, mas as acompanham, as complementam, as orientam. O saber, para ser pleno, precisa ser também poético, simbólico e existencial. Uma racionalidade capaz de lidar com o paradoxo, com a indeterminação e com a coexistência de múltiplos regimes de realidade. O universo, tal como agora se apresenta,
não é um sistema fechado com leis universais e eternas, mas um campo de interações, onde o observador e o observado estão mutuamente implicados. Essa perspectiva rompe com o realismo científico clássico e propõe uma ontologia relacional, onde o ser é sempre coproduzido na experiência. O colapso do tempo absoluto, a emergência da consciência como CEO participante do real e a pluralização das possíveis configurações do universo não representam um impasse, mas uma abertura para uma ciência que não pretenda mais abarcar o real por meio de categorias fechadas, mas que saiba permanecer em estado de escuta, em atitude de disponibilidade diante daquilo que se manifesta. O saber científico, nesse horizonte, deixa de ser um esforço de controle do mundo e se torna uma prática relacional de coemergência com o que é. Essa transição exige o abandono do modelo acumulativo de progresso. Ao adotar essa ontologia relacional, a cosmologia adquire um novo estatuto político e ético. O modo como concebemos o universo influencia diretamente a maneira como organizamos a vida em sociedade. Se o universo é relação, interdependência e coemergência, então as instituições sociais, econômicas e culturais precisam refletir essa estrutura. Isso implica repensar os modos de produção, de distribuição e de educação. Implica abandonar a lógica da separação, da escassez e da competição, substituindo-a por uma lógica do cuidado, da partilha e da sustentabilidade. A ciência, nesse novo paradigma, deixa de ser apenas uma ferramenta de explicação e se torna um projeto civilizacional, comprometido com a criação de mundos habitáveis, justos e plurais. Essa reconfiguração exige uma profunda reforma institucional. A linguagem, nesse contexto, não é um mero instrumento de comunicação, mas uma dimensão constitutiva do ser. Essa poética do saber é inseparável de uma espiritualidade do conhecimento. Não no sentido religioso institucional, mas no sentido ontológico de reverência ao mistério. O universo, por mais que o compreendamos, continuará sempre excedendo nossas categorias. Ela não é um saber técnico para especialistas, mas um campo simbólico que diz respeito a todos. Cada nova galáxia observada é uma nova forma de nos interrogar. Cada novo dado é uma provocação simbólica. Cada nova teoria é uma tentativa de habitar o desconhecido. E nesse processo, o ser humano não é mais o senhor da natureza, mas o seu interlocutor. O cosmos fala. E a ciência, quando se torna escuta, torna-se também sabedoria. Essa sabedoria é o que precisamos agora, diante da crise ecológica, da fragmentação social e do colapso simbólico. Precisamos de uma ciência que nos reconecte com o sentido, com a vida e com o mistério. Uma ciência que nos ajude não apenas a compreender o universo, mas a viver melhor nele. Uma ciência que, ao olhar para as estrelas, nos ensine a cuidar da Terra. Uma ciência que, ao explorar o infinito, nos reconduza ao essencial. E nesse essencial, talvez encontremos não respostas, mas perguntas mais profundas. Perguntas que nos mantenham vivos, curiosos e em movimento. Porque, no fim, é isso que somos. Consciência em busca de sentido, vida em busca de expressão, cosmos em busca de si mesmo. A forma como imaginamos o universo condiciona nossos valores, nossas instituições e nossos modos de vida. Democratizar a cosmologia é democratizar o sentido, é permitir que cada pessoa, em sua singularidade, possa participar da construção de uma visão compartilhada do real. Isso exige políticas públicas de divulgação científica, espaços de diálogo intercultural e plataformas de produção coletiva de conhecimento. O futuro da ciência depende da sua capacidade de tornar-se espaço de escuta, de encontro e de cocriação.
E essa escuta começa com o reconhecimento de que não sabemos, e que é precisamente nesse não saber que reside a possibilidade de um novo começo. Cada nova descoberta abrirá novas perguntas. Cada nova resposta revelará novos horizontes de ignorância. Esse movimento interminável é o que dá sentido à ciência como aventura do espírito humano. O cosmos não é um problema a ser resolvido, mas um companheiro de jornada. E a cosmologia, nesse novo horizonte, é a arte de caminhar com o mistério, de escutar seus sinais, de traduzir seus murmúrios em palavras provisórias, em imagens transitórias, em teorias abertas. A maturidade científica exige o reconhecimento de que a verdade não é um ponto de chegada, mas um caminho de aproximação, um caminho feito de dúvidas, de rupturas e de recomeços. A humildade epistemológica não é uma fraqueza, mas uma condição de possibilidade do saber. O telescópio James Webb, ao nos mostrar que o universo não é o que pensávamos, convida-nos a abandonar as certezas fáceis e a habitar a complexidade com coragem e lucidez. Ele nos mostra que o tempo pode não existir, que a matéria pode ser secundária e que a consciência pode ser fundamental. Ele nos lembra que a ciência não é o fim da filosofia, mas sua continuação por outros meios, e que, diante da vastidão do cosmos, nossa maior força não está naquilo que sabemos, mas na nossa disposição de continuar perguntando. Por tudo isso, a cosmologia deve ser recolocada no centro do debate público. O universo não é um dado, mas um chamado à reflexão, à transformação e à responsabilidade.